E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma enorme satisfação, uma grande honra, tá? Poder revisar com vocês os principais tópicos da famosa Lei 8.112 de 90. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Ceres Rabelo. Sou servidora pública concursada da Assembleia Legislativa da Paraíba. Fui a 10ª colocada no último concurso, tá? Fui aprovada em diversos concursos também, como o Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Tribunal de Justiça da Bahia. Inclusive, eu fui convocada e apresentei o termo de desistência. Optei por ficar aqui na Paraíba, no concurso da Assembleia. É isso que eu desejo para você, que você possa optar qual concurso você quer assumir. Também sou mestra em Direitos Internacionais, doutoranda em Direito Econômico e Empresarial, pós-graduada em Processo Civil, pós-graduanda em Direito Militar, graduanda em História. Também sou palestrante, apresentadora de programa de TV, programa jurídico, ok? E tenho mais de 10 anos de sala de aula e estou à sua disposição para o que você precisar. Você me encontra nas redes sociais no @profa.ceresrabelo. Tudo certo? Tranquilo? Então, siga o meu conselho, siga o meu caminho, que eu sei o caminho da aprovação, eu sei justamente o que você precisa fazer e o que você não pode fazer de forma alguma. Tranquilo? Tudo certo? Então, vamos lá. Nossa revisão vai se dar da seguinte forma: vai ser teoria com questões, tá? Que é a melhor maneira de você, que tem pouco tempo, e eu também, de a gente conseguir assimilar o conteúdo, tá? E aprender de forma definitiva e robusta. Tranquilo? Tudo certo? Então vamos para a luta. Eu sei que o Estado brasileiro é laico, leigo, não confessional, que nós não temos religião oficial, mas eu invoco a proteção de Deus para que dê tudo certo para mim e para você nessa batalha. Tudo certo? Lembre-se que missão dada é missão cumprida. Então vamos lá? Simbora? Slide na tela, Lei 8.112, uma lei queridinha de todos os concursos públicos, principalmente os concursos federais, é certeza está na tua mão, então você não pode perder questões. Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta aqui, vem comigo, simbora. Lei 8.112, pegar meu marca-texto, com a professora Ceres Rabelo, disposições preliminares, vamos lá. Isso aqui, você, inclusive essa parte é muito boa, porque fala da posse, da nomeação, da estabilidade, de tudo que você quer para a sua vida. Então vamos lá. A Lei 8.112 diz o seguinte: artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Então já sei que estão excluídos aqui os servidores militares, servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, administração direta e indireta, certo? Autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tudo certo? Professora, a nomenclatura funcionário público e servidor público. Eu acho que você já viu que o Código Penal, no artigo 327, salvo engano, ele traz a nomenclatura funcionário público. É uma nomenclatura que não está mais em uso, certo? Servidor público, tá? É a nomenclatura mais escorreita, mais correta e mais abrangente também. Porque o servidor público é aquele que ocupa cargo público, certo? No sentido estrito, mas aquele, por exemplo, o mesário, por exemplo, o jurado é aquele que desempenha uma função pública, seja transitória ou permanente, com ou sem remuneração, tá? E responde para todos os fins legais. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Tudo certo? Tranquilo? Então, a nomenclatura, você pode observar que as pessoas de outra geração, elas usam funcionário público, mas a nomenclatura servidor público, ela é a mais correta no nosso dia a dia. Combinado? Vamos lá? Simbora! O que é o cargo público? O que você sonha em ter para você acordar com ele? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Opa! Aqui eu tenho uma questão clássica de prova. Quem é que cria cargo público? Lei, resolução, portaria, decreto, medida provisória. Então, quem cria cargo é lei, lei em sentido estrito, que passou por todo o processo legislativo, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento tanto em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Professora, cargo efetivo e cargo em comissão. Bom,
Se eu perguntar a você qual você prefere, eu tenho certeza que você vai preferir o cargo público efetivo, porque esse é o que te dá a tão sonhada estabilidade, te dá as garantias e as prerrogativas. Os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. A caneta que nomeia é a mesma que coloca para fora. Por que eu vou sair? Porque eu quero. Tchau. Diferentemente do concurso público. O concurso público é a regra da nossa Constituição Federal. A regra para que você faça parte do serviço público, que você entre no Estado, você entra através do concurso público, por mérito. Concurso de provas ou provas e títulos. Vedado o concurso, somente títulos, como vocês sabem. Então, a regra é o ingresso através de concurso público. Então, talvez você não ache a forma 100% correta, mas eu te garanto que o concurso público ainda é a forma mais escorreita, mais lídima, mais transparente de ingresso no serviço público. Então, nós vamos escolher aqueles que são mais capacitados. Nem sempre são os que sabem mais na prática. Geralmente, eu por experiência própria, para ser aprovado em concurso público, você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter confiança, você tem que ter estudado bastante, você tem que saber muito bem de todas as disciplinas. Você não pode ir completamente zerado em uma disciplina. Então, é uma série de fatores, mas eu lhe digo com a frieza de quem já foi aprovado em diversos concursos e que trabalha com isso há mais de uma década. A calma é um fator preponderante para a sua aprovação. Tranquilo? Tudo certo? Vamos lá. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Lógico, a prestação de serviços gratuitos é proibida, só quem trabalha de graça é relógio, meu amor, ok? Salvo as situações previstas em lei. Muito bem. Professora, o que é que eu preciso para ter meu cargo público? Eu quero um cargo público, mas o que é que eu preciso para ser investido em cargo público? Vamos lá. No artigo 5º, eu tenho que são requisitos básicos para investidor em cargo público. A nacionalidade brasileira, tudo bem? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Nacionalidade brasileira. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, as militares para os homens e as eleitorais para ambos os sexos, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Então, vamos lá por partes. Vamos lá. Preste atenção. Começando com nacionalidade brasileira. A regra da Lei 8.112 fala que a nacionalidade brasileira é requisito. Lei 8.112. Pare e pense, o conteúdo da prova que você está fazendo é direito constitucional, é Lei 8.112, porque a Constituição vai trazer, certo? Que os cargos também são acessíveis aos estrangeiros. Então, por exemplo, os estrangeiros podem fazer concursos públicos? Podem, para a área de professor, docente, pesquisa científica, certo? Um estrangeiro pode, por exemplo, ser delegado da Polícia Federal? Pode sim. A gente vai ver isso, a Constituição fala. Então, tenha cuidado com as disposições da Constituição e com as disposições da Lei 8.112, tá? Porque os cargos de pesquisa científica, certo? De universidades, tá? O concurso para docentes, eles admitem a presença de estrangeiros. E cuidado, quando eu falo em brasileiros, portugueses equiparados, os portugueses equiparados são estrangeiros que recebem tratamento de brasileiro naturalizado. Então, um português equiparado é o estrangeiro, mas recebe tratamento de brasileiro naturalizado. Se brasileiro naturalizado pode fazer concurso, o português equiparado também pode fazer concurso. Professora, a senhora está pegando pesado da primeira aula. Tenha calma, a gente vai entrar em detalhes. Detalhes é comigo e com Roberto Carlos, certo? A gente vai entrar em detalhes. Mas eu quero chamar sua atenção, porque como sou professora também de Direito Constitucional, é importante que façamos um contraponto entre a Lei 8.112 e a Constituição. Porque na sua prova vai cair tanto a Lei 8.112 como a Constituição e você não pode misturar as duas. Então, de acordo com a Lei 8.112, a nacionalidade brasileira, ótimo. O gozo dos direitos políticos. O que seria o gozo dos direitos políticos? Vamos lá. De acordo com a Constituição, certo? Os direitos políticos são exercidos, certo? Através do alistamento eleitoral, a partir dos 16 anos. Então, a partir de 16 anos, eu posso me alistar como eleitor, certo? E posso votar, ok? Posso votar. Então, quem é o cidadão que está em pleno gozo dos direitos políticos? É aquele que não tem sobre ele, tá? Nenhuma causa de perda ou suspensão dos direitos políticos. Perceba que no artigo 15 da nossa Constituição, diz assim: é vedada a cassação dos direitos políticos,
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Observe o seguinte, hoje, no Estado Democrático do Direito que nós vivemos, não existe hipótese, certo, de cassação de direitos políticos. O que eu tenho, que você escuta na TV é assim, o mandato do vereador foi cassado, o mandato do prefeito foi cassado, beleza, mas não os direitos políticos. Isso havia na época da ditadura. Certo? O que nós temos hoje são hipóteses de perda ou suspensão, que é um rol taxativo, números clausos. Então, observe, e eu estou dando uma aula para você, tanto da Lei 8.112 como da Constituição. Aproveite. Então, vamos lá. A Constituição, no artigo 15, fala, são hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Rol taxativo. Apenas aquelas hipóteses são admitidas no direito brasileiro. Então, quem é que está no gozo dos direitos políticos? Aquela pessoa, certo? Que pode votar, tá? E que não pende sobre ela nenhuma causa de suspensão ou perda. Por exemplo, condenação criminal transitada em julgado, condenação por improbidade administrativa, certo? Perda da naturalização, com sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta. São as situações que a Constituição traz sobre causas que impedem o pleno gozo dos direitos políticos. Quando eu falo em ser cidadão, cidadania não é simplesmente votar e ser votado, né? Comumente nós associamos o que é ser cidadão? Ah, é votar e ser votado. Gente, ser cidadão vai muito, muito, muito mais além do que votar e ser votado. O conceito de cidadania hoje, além do conceito político, significa que a pessoa deve respeitar os direitos fundamentais da forma horizontal, deve respeitar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve agir com boa fé no trato com o próximo, nas relações interpessoais, deve proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Então, ser cidadão é muito, muito, muito mais além do que votar e ser votado. Ser cidadão é agir com urbanidade, com respeito, com polidez, respeitar os idosos, é um conceito muito mais amplo do que simplesmente votar e ser votado. Mas para a Lei 8.112, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Lembre-se que as mulheres em tempos de paz, vá lá no artigo 142 da Constituição, e diante você vai ver que as mulheres, certo, em tempos de paz, elas são dispensadas de prestar o serviço militar obrigatório em tempos de paz, ok? Nível de escolaridade exigido para o cargo. Por exemplo, o cargo é de nível médio e eu tenho nível superior, posso fazer? Lógico. O nível médio eu tenho superior, beleza. O cargo é de nível médio, eu tenho nível fundamental, vai dar problema, ok? Então, o cargo compatível com a escolaridade. Idade mínima de 18 anos. Interessante isso porque hoje mesmo me procurou um candidato que foi aprovado no concurso público, certo? De nível médio e tem 17 anos. Então, juridicamente, nós conseguimos, né, fazer com que, através da emancipação, a gente consegue antecipar os efeitos da maioridade civil daquele candidato para que ele consiga assumir o concurso público através de decisão judicial. Mas, lembre-se que eu estou falando para vocês aqui, de acordo com a Lei 8.112, 18 anos e aptidão física e mental. Quando você for assumir o cargo público, é um momento de extremo nervosismo, você confere a documentação em 50 vezes, você confere se está tudo certo, você fica com medo de omitir, pelo menos eu, estava me tremendo todinho no dia que eu fui assumir. Você vai fazer o exame físico, você vai fazer o exame mental, eu me lembro que eu fui no complexo psiquiátrico, né? E o médico perguntou assim, para que é? Aí eu disse, doutor, eu passei no concurso público, eu estou muito feliz. Aí ele, você rasga dinheiro? Eu digo, não. Tá tomando algum remédio controlado? Eu disse, não. Essa sua alegria é por quê? Tomou alguma coisa? Eu digo, não, só alegria mesmo de quem é de bem com a vida. Certo? Aí fez as perguntas lá, tá? Fez uns testes, pronta para assumir seu cargo público, seja muito feliz. Eu saí de lá saltitante. Eu acho que ele tem dúvida sobre a minha sanidade, né? Que eu cheguei tão esfuziante. Eu sou assim, gente, me perdoem, tá? É meu jeito de ser. Bom, eu falo de João Pessoa na Paraíba, tá? Mas eu ministro aulas para todo o território nacional, certo? Para as maiores plataformas de concurso público. Então, vocês não estranhem, não. E aptidão física e mental também, combinado? Lembrem-se que, vejam só, por mais que o edital, vocês encarem o edital como a lei do concurso público, o edital é importante, sim. Ele traz o regramento do concurso público, sim. Mas o edital, ele não é absoluto, gente. Ele não pode trazer uma cláusula esdrúxula. Por exemplo, você passou no concurso público, certo? Aí o edital prevê um exame psicotécnico.
uma fase psicotécnica para você. Mas só que a lei que criou o teu cargo não prevê. E aí, professora? E aí não tem validade? Você pode impugnar esse edital. E o que eu queria que meus alunos fizessem, sabe? Lessem o edital. Não é tão difícil, gente, ler o edital. Eu acho que em 15 minutos você consegue, 20 minutos você consegue ler um edital extenso. Então faça isso, lê o edital, porque o edital vai te dar conhecimento. O edital é para dar publicidade justamente àquele ato. Então, a partir disso, você tem um prazo para impugnar o edital. E você vai ser conhecedor das regras do jogo. Como é que você vai participar de um jogo tão importante se você não lê? Tudo certo? Tranquilo? Vamos lá? Continuando aqui, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Perfeito, acabei de falar. Por exemplo, concursos da área policial. Além do psicotécnico que eu falei, nós temos o chamado TAF, né? É o teste de aptidão física. Que TAF vem com natação, barra, corrida. Então, dependendo das atribuições do cargo, certo? Além desses requisitos, esses requisitos que eu tenho aqui, preste atenção, são requisitos básicos. Cuidado, eu não falei que eram requisitos únicos, eu falei que eram requisitos básicos. Por quê? Dependendo do cargo que você deseja ocupar, certo? Dependendo do cargo que você deseja ocupar, você pode ser submetido a outros e outros requisitos. Tudo bem? Olha aqui, súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar, acabei de falar. E que lei? A lei criou o cargo, a exame psicotécnico, a habilitação de cargo público. Ou seja, somente o edital? Não. Somente o edital? Não. Somente por lei que criou o cargo. Então, eu como professora e como advogada, eu vejo diariamente a luta de concurseiros que não leem o edital e mais na frente precisam impugnar alguma situação, ok? Então, eu peço a vocês encarecidamente que leiam o edital, ok? Vamos lá. Continuando aqui, nas disposições gerais da Lei 8.112, nós temos que, para as pessoas portadoras de deficiência, e essa nomenclatura está equivocada, porque nós sabemos que essa lei é de 90, certo? Mas a nomenclatura hoje é pessoa com deficiência, tá? Não é pessoa portadora. A pessoa porta e desporta, a pessoa porta, solta, se desvencilha, tá errado. É assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Gente, vejam só, diferentemente da Constituição, é muito importante porque você vai fazer a prova das duas disciplinas, a Constituição ela não traz o percentual. A Constituição diz que serão reservadas vagas para as pessoas com deficiência, mas não diz o percentual. Aqui fala que serão reservados até. Então, eu chamo a atenção para você que não é reservado 20%. Quando eu digo que é até 20%, pode ser 5%, pode ser 8%, pode ser 10%, são reservados até 20%. As universidades e instituições de pesquisa científicas e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, o que eu falei para você lá atrás, de acordo com as normas e os procedimentos previstos nesta lei. Então, veja só, lá eu tenho uns requisitos básicos, lá no artigo 5º, que são básicos para a investidura no cargo. Mas a própria Lei 8.112, mais à frente um pouquinho, ela diz que universidades, instituições de pesquisa científica, tecnológicas federais podem prover os cargos com profissionais estrangeiros. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente. E adoro essa frase, a investidura ocorrerá com a posse. No momento que eu me invisto no cargo, certo? O momento da posse é o momento que eu me invisto no cargo. Então aprenda, a investidura ocorrerá com a posse. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Então pronto, vejam só. Eu vou terminar esse bloco aqui, para não ficar extenso, tá? E daqui a pouco a gente volta com mais Lei 8.112, esmiuçando e detalhando para você tudo o que você precisa saber. Combinado? Até já!